paz do Senhor Jesus a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde de hoje. Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2020. Louvado seja Deus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. E neste momento eu quero já pedir para você aí pegar a sua Bíblia. Quero pedir aí já para você se preparar neste momento, que eu venho convidar você que quer conhecer da palavra de Deus, você que tem vontade de fazer leitura da Bíblia e não tem forças, que não consegue ter ânimo, mas neste momento eu chamo você para vir fazer parte deste momento comigo, né, nessa iniciação, né, dessa leitura da palavra de Deus. E eu creio que vai ser mais que maravilhoso para mim e para você, porque muitas das vezes nós queremos conhecer a palavra do Senhor, queremos ler, queremos esforçar para crescermos espiritualmente, para termos um pouco mais de conhecimento da palavra do Senhor, e muitas das vezes nós não conseguimos, porque vem a fraqueza, vem o desânimo, né, que assola os nossos corações. Mas neste momento, em nome de Jesus Cristo, vamos nos esforçar, né, para termos uma vida consagrada ao Senhor diante da palavra. Porque quando o cristão, o filho de Deus, o escolhido, aquele que é chamado para ter uma vida com Deus, e ele sente o desejo de buscar na palavra, né, de ter o conhecimento, muitas das vezes nós vamos encontrar muitas barreiras, né? Vamos encontrar desânimo, vamos encontrar falta de até mesmo do entendimento na hora da palavra, na leitura, e isso vai fazer você querer desanimar, fazer você parar, né? Mas em nome de Jesus Cristo, se esforce, te tem de bom ânimo, porque Deus, ele dá-nos o entendimento, né? Quando eu comecei a fazer a leitura da palavra do Senhor, mesmo tendo nascido, e a minha longa caminhada, quando eu era mais nova, meus pais já eram da igreja, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus totalmente, né? Então, assim, eu não entendia nada. Eu vim começar a entender quando eu realmente tive um encontro com o Senhor, quando eu me batizei, né? Então, eu comecei a buscar ao Senhor, foi quando eu tive o meu encontro, o meu momento com Deus, para poder conhecer das suas maravilhas. Então, foi quando eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a me encantar. Eu comecei logo pelos livros de Romanos, né, as cartas de Paulo, né, me chamava muita atenção, eu amo, né, essas passagens. Coríntios, gostava muito de ler também. E isso foi me cativando, foi me dando vontade cada vez mais de ler. E por um período eu lia bastante, né? E como todo cristão passa por aquela fase, o começo é tudo apaixonante, né? É tudo maravilhoso, a gente tem aquela vontade, aquela ansiedade, se dedica mesmo. Aí depois vai passando o tempo, a gente vai ficando, né, meio relaxado. Mas eu creio que tudo isso é para um crescimento maior e para um aprendizado, né? Então, neste momento, né, você que quer fazer a leitura da palavra do Senhor, vamos aqui, né, tá lendo. Isso daqui é para aqueles que necessitam, que quer mesmo, né, fazer a leitura da palavra de Deus. Então, através desse vídeo, eu creio que possa ser que dê mais ânimo para você, assim como para mim também será um empenho, também terei uma responsabilidade de estar lendo aqui com vocês. E o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, neste momento, venha nos dar entendimento e venha nos fazer entender. Faremos uma leitura e para nós irmos avançando cada vez mais. Ler a palavra de Deus é muito bom. E nada que nós iniciarmos aqui pelo primeiro livro de Moisés, né, chamado Gênesis, que é o início e a criação de tudo. Então, neste momento, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, no seu versículo 1, né? E vamos estar lendo aqui sobre a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Amém? Vamos estar lendo aqui a criação, né, dos céus e da terra neste momento. Vamos aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas.
E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja então uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. No versículo 10. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Seguindo aqui no versículo 24, nos dá uma separação aqui em dizer a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui nós vemos até o versículo 24, né? Vamos dar uma parada aqui, fazer um resumo. Quando nós lemos a cada versículo aqui, né, sobre a criação, no versículo 1 diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, porque a terra ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós vemos que quando o Senhor, ele assim chegou à terra, né? Ele veio até a terra, ele viu, ela era sem forma e ela era vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo. Aqui nós podemos ver que a terra, ela era completamente sem forma. Ela era sem forma, ela era vazia e havia trevas sobre ela. E muitas das vezes, diante de mim, de você, né, pela palavra do Senhor, primeiramente, quando nós temos um encontro com o Senhor, é o que Ele vê em nós, assim como Ele viu sobre a face da terra, né? Pessoas que não têm forma, né, que são vazias de si, que têm escuridão dentro de si.
E olha só o que nos relata nos versículos 3, ele, primeiramente, o que foi que Deus ele achou necessário para fazer naquela terra. Quando, além de ele ter olhado para ela, ele viu que ela era escura, vazia, sem forma, ela não tinha nada, né, a oferecer. Então o Senhor veio ali, né, e disse o Senhor primeiramente, haja luz. Porque ele precisava que tudo ficasse claro, né, ali naquele lugar. Então o Senhor disse, e haja luz, e houve luz, né? E o Senhor fez separação entre a luz e as trevas. Quando o Senhor formou a terra, né, primeiramente ele disse, haja luz. A luz, ela é o principal motivo, né? Ela é algo necessário, tanto na minha e na tua vida, para que possa assim clarear tudo aquilo que está em trevas. Ou seja, o Senhor formou e disse, haja luz, né, para iluminar aquilo que estava em trevas. Em nome de Jesus, nesta tarde, esta palavra venha iluminar a sua vida, que esta palavra venha, a leitura da palavra venha iluminar, que haja luz sobre a sua vida. E a palavra do Senhor, ela é luz. Por quê? Porque disse o Senhor, haja luz. Pelo poder da palavra, houve luz. Pelo poder da palavra, houve mudança. Pelo poder da palavra, houve transformação. Mas nós seguimos aqui, senão eu começo já a pregar. A palavra do Senhor, tudo teve aqui que nós olhamos, teve uma preparação. Antes do Senhor tudo formar, ele preparou tudo, né? O Senhor, ele analisou, o Senhor, ele pensou, né? Ele formou primeiro a luz, né? Depois ele fez a separação das águas. E o interessante disso é que a terra, mesmo ela sem forma e era vazia e escura, né? O Senhor disse assim, ó, haja luz, e houve luz. Então o Senhor fez a separação entre a luz e as trevas, né? Chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E depois disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Então nós vemos aqui que já havia água, né? Já tinha água na terra, né? E a água é o centro de vida, né? A água, ela é um sinal de que tem vida naquele local. Porque a água, ela pode dar vida, né? Ela pode trazer algo de mudança, né, sobre as nossas vidas. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, né? Então o Senhor ali fez aquela separação, né? Criou os mares, né? Começou a separar tudo. E colocou, e estavam debaixo da expansão águas e águas, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, né? E foi à tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar só, e apareça a porção seca, né? Então Deus, ele formou a luz, né? Depois ele fez a expansão dos céus, né? A terra, a porção seca, aonde é a terra. E quando nós vemos aqui que tudo Deus, ele foi formando por etapa, né? Tudo Deus, ele foi formando por sequência, pela necessidade que havia. E o Senhor, ele gastou aí 6 dias, né, para a preparação dessa terra. E até o versículo 24, onde nós vimos aqui, ele criou as bestas feras, os peixes, ele falou, haja plantas, haja árvores frutíferas. E tudo que Deus, ele fazia, louvado seja Deus, ele mandava que tudo viesse ter fruto, né? Ele viesse ter semente para gerar. Então ele disse, as árvores tenha sementes, dê frutos, e que delas caiam as sementes sobre a face da terra, para que possam, né, assim se encarregar delas crescerem, germinarem, crescer e darem frutos mais ainda. Então, em tudo o Senhor que ele fez, ele deu vida própria para algo que ele criava, para que ele viesse se multiplicar. Então, o Senhor formou algo, né? Algo que tudo que ele formou foi para se multiplicar. Tudo foi criado para a multiplicação, né? No nome santo do Senhor. E quando nós paramos aqui no versículo 25, agora nós vamos continuar aqui no versículo 26, é onde nós vamos entrar numa parte muito importante, né? Que é a criação do homem, né? A formação humana, louvado seja Deus, a aparência, né? E formação do Senhor. Vamos ler aqui 26, nós vamos ver que aqui, a partir deste momento, algo muda sobre a criação do Senhor. E vamos estar vendo aqui.
Então, no versículo 26 de Gênesis capítulo 1, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, semelhança, não igual. E domine sobre os peixes do mar, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Poderes terreno. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha só. E criou Deus a sua imagem. Deus criou a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Né? Então, a imagem do Senhor o criou. Macho e fêmea os criou. Então, nós vemos aqui que o Senhor tudo criou. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Macho e fêmea os criou. Ou seja, além, não está falando só aqui na parte do homem, tudo havia macho e fêmea. Tudo foi separadamente lindo e maravilhoso na obra do Senhor. E Deus criou, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, servoás para mantimento, e todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. Então, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, aqui nós vemos que no final o Senhor fala: e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então, aqui quando o Senhor, ele formou ali o homem, ele viu que era muito bom. Ele viu que tudo aquilo que ele fez, que ele tinha ali feito até o dia sexto, né? Aqui fala, né? E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então o Senhor viu que tudo era, né? Vamos ver novamente aqui no versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Então ele viu. Ele parou ali. Ele fez o homem. Ele olhou para tudo aquilo que ele tinha feito e ele disse: é muito bom. Louvado seja Deus. Ele viu tudo o que ele tinha feito e ele disse: é muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então aqui o Senhor, ele finaliza, né, a sua criação. Aqui o Senhor já tinha criado o homem, tudo ele já tinha formado pela palavra de Deus. Tudo foi formado pela palavra. Mas o homem não, né? O homem ele não foi somente pela palavra. Mas nós vamos ver nos versículos à frente. E então no dia sexto o Senhor, ele terminou a sua obra-prima. Ele terminou tudo que ele tinha visto ali que necessitaria, que precisaria. Ele viu que tudo era muito bom. Estava tudo bom, não precisava de mais nada, estava tudo perfeito. Havia água, havia sol, havia lua, havia noite, havia as árvores frutíferas, havia erva para mantimento, havia os animais, havia tudo, não precisava de mais nada. E tinha formado o homem. E aqui nós vamos entrar no versículo 2 do capítulo de Gênesis, que diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, mais uma vez, vamos ler aqui. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, né, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, aqui analisando no versículo 2, Deus acabou tudo a sua obra e no sétimo dia, né,
ele então tirou o seu dia para descansar. Ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, e abençoou Deus o dia 7º. Então, Deus, ele santificou, né? Como diz aqui, ele santificou o dia 7º, né? Por isso que nós falamos muito aí, o povo de Deus, né? Muitos são conhecidos. O dia 7, ele é um dia muito... É um número usado assim, que o povo, tem gente que usa por sorte, né? Por falar que é um número de bênção, né? Mas é um número santificado pelo Senhor, né? O número 7, né? Porque foi ali no dia que o Senhor, ele santificou aquele dia, ele descansou de toda a sua obra-prima. Agora nós vamos entrar aqui em Gênesis 2:4, que nos traz a formação do jardim do Éden, amém? Que diz assim: essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Então aqui, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Ela não estava. Então, sinal que já tinha... e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, né? Então, algo ali tinha, né? Mas aí o Senhor concluiu tudo. E toda a erva do campo que ainda não se brotava, né? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Vamos ler aqui de novo no versículo 4. E estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então aqui tá dando uma base, né, do que foram criados. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, né? Naquele tempo ainda não chovia na terra, né? Não, porque como está aqui, não tinha ninguém para que pudesse lavrar ou cuidar da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Versículo 6, nós pulamos aqui, ó. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, né? Então ainda não chovia. E então o Senhor ele fazia com que subisse um vapor, né, da terra, e aonde regava, né, todinha aquela plantação, regava a terra. Maravilhoso, tremendo é o Senhor. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus formou o homem do pó da terra. Ele formou. O homem, ele não foi feito por palavras. O Senhor não disse assim, haja um homem. Não. Como foi lá no versículo 1, né, do seu versículo 27, Deus falou assim, ó, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Criar. Vamos fazer ele aparentemente conosco. Que tenha semelhança, que seja aparente conosco. Vamos fazer. Aonde ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus ali reunidos, e ele disse, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Fez o homem a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus o criou. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim. Aí aqui vem falando sobre o jardim, né? A formação do jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, né? Então o Senhor plantou, tinha o Éden, era ali, um local, e Deus ele fez aquele jardim, porque tá falando assim, ó, e plantou o Senhor Deus um jardim, ele plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então aqui nós vemos a criação do jardim do Éden. Deus criou o jardim do Éden, não fala do Éden, mas no Éden, né? Um jardim no Éden. E o pôs ali o homem que tinha formado. Então ele pegou Adão, né, que tinha formado, e colocou ali dentro daquele jardim, né, um local para ele, né, um jardim assim como você aí que tem suas plantinhas, o seu jardinzinho ali, você colocou, é seu local. Ele colocou alguém especial ali dentro que ele tinha formado ali no seu lindo jardim, né, separado de tudo, e ele fez brotar, né, aqui
da terra, ele fez brotar da terra, né? Que lindo. A árvore agradável à vista para a comida, né? Engraçado que fala assim, agradável à vista, né? Seria ao paladar, mas é porque o que nós vemos sentimos à vontade, né? Bora lá, Thaís. Então agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, além de Deus plantar aquelas, fazer crescer ali aquelas árvores boas, ele também plantou ali a árvore da vida no meio do jardim. Olha só, a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Então ali Deus ele colocou no meio do jardim a árvore da vida e também a árvore da ciência do bem e do mal. São duas árvores que o Senhor colocou ali em especial dentro daquele jardim. Vamos seguir aqui. E saiu um rio do Éden, saía um rio do Éden para regar o jardim. Né? Então ali no jardim tinha um rio, né, que saía para regar. E dali ele se dividia em 4 braços, né? O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cussi. E o nome do terceiro é o rio Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar aquele lugar. Então aqui nós vemos que ali tinha o próprio rio, né, que se separava. Percebemos aqui que era um jardim muito grande, né, espaçoso. E ele colocou o homem ali para guardar aquele lugar e para lavrar, para cuidar da terra, para preparar a terra, a qual aqui, antes da formação, porque a terra não chovia, não caía, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Então nós vemos aqui que então o Senhor preparou o homem, né, para trabalhar na terra, e preparou ele, colocou ele ali para ele guardar, porque fala para lavrar e para o guardar, era para guardar aquele lugar, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Certamente morrerás. Então o que me dá interessante aqui, quando eu estava relendo essa passagem, o Senhor falou para ele, mas da árvore da ciência do bem e do mal, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas aí nós vemos aqui no versículo 9 do 2:9 que ele plantou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, nós vemos aqui que o Senhor ordenou para o homem não comer a árvore da ciência do bem e do mal. Mas ele não relatou nada sobre a árvore da vida, né? E é interessante que eu fico pensando, né? Por quê? Né? Por que isso? Ele não relatou nada sobre a árvore da vida. Ele não falou assim, olha, não coma da árvore da vida. Ele falou assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não comerá delas, não comerá dela, porque no dia que dela comer, certamente morrerás, né? Então o Senhor lhe ordenou para o homem não comer, né, da árvore da ciência, né, do bem e do mal. Seguindo aqui, para nós fecharmos o versículo 2. Como Deus criou a mulher? Como será que Deus criou a mulher? Né? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então ele já falou assim: farei uma adjuntora, ajudadora, né? Que esteja como adiante dele, né? Esteja com ele, que caminhe com ele. Amém? Porque não é bom que o homem fique sozinho, sabe, mulherada? O homem não pode ficar só, não. Você, rapaz, não pode deixar, né, caminhar sozinho, não. Tem que estar com a sua esposa do teu lado, amém?
Então, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Então, aqui é onde é iniciado, versículo 2, Gênesis 2,19, é onde, na primeira vez, o Senhor relata o nome do homem, Adão. Trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, né? E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Olha só que maravilhoso. Deus colocou ele num lugar precioso, onde tinha preciosidades que pertenciam a Deus, pediu para ele guardar aquele lugar, trabalhar ali, né, naquela terra, e ainda pegou e falou assim para ele: olha, agora eu vou trazer todos os animais aqui, tudo que eu criei você vai pôr nome. Então, tudo que você falar vai ser feito. Olha que maravilhoso, porque Deus deu poder para o homem dominar na terra, ter controle sobre os mares, sobre os peixes, né? Sobre tudo réptil vivente da terra. Então, o homem ele tem um poder, sim, sobre a face da terra. Amém? E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não achava adjuntora que estivesse diante dele. Então, aqui até este momento do versículo 20, Adão, eu creio eu entendendo aqui, quando ele começou a ver os animais vir, ele ia colocando o nome, né? E tinha casais, né? Então, tinha mulher, tinha fêmea, cada um tinha sua companhia. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como adiante dele. Então, o que eu posso ver aqui é que Adão percebeu que não tinha ninguém parecido com ele. Não tinha ninguém ali que se igualava a ele, que se desse para fazer uma parceria. Então, sobre aquele relato no qual eu também já tive dúvida, se Deus tinha formado pessoas antes de Adão e Eva, se fora do jardim tinha pessoas, sinceramente eu compreendo e pela minha fé aqui diante da palavra eu creio que não tinha. Possa ser que alguém venha depois com estudos, alguma coisa falando, mas a minha fé é essa, realmente não tinha. Por que né, o que daria ao Senhor fazer isso? Colocar pessoas além de Adão e Eva, formar, né, pessoas além deles, ter pessoas lá fora, né, fora do jardim, pessoas que foram criadas e não foram relatadas. Por que Deus ia esconder isso, né? As coisas do Senhor, elas não são ocultas, né? Elas não são coisas escondidas, mas são tudo relatadas, né? A clareza, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, né? Então aqui nós vemos que Adão, ele não achou ninguém parecido com ele, né? Não havia uma adjuntora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Olha que lindo. Então ali Adão, né, Deus colocou ele ali para dormir, né? Assim como a mulher, quando está gestante, começa a ter um sono, né? Dorme bastante, né? Deve ter alguma coisa envolvida com isso. Deve ter, né? Porque nós sentimos um sono quando está assim. Misericórdia. Então Deus fez Adão descansar ali, dormiu, né? Tirou dele aquela costela, cerrou a carne, né? E fez uma mulher, né? Formou uma mulher e trouxe a Adão, né? Que momento maravilhoso. Já pensou? Imagina como é que foi, né? Adão tava ali, aí, né, despertou, aí nem imaginava, aí o Senhor chegou assim e falou: olha, Adão, aqui tá a sua mulher. Aqui eu trouxe uma que vai estar a sua adjuntora. Agora você tem alguém para a sua vida, porque não é bom que o homem esteja só. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa. Adão deu o nome para a mulher, né? Chamou ela de varoa. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então ele se punha como um varão, né? Porque ali Deus tudo deve ter mostrado e contado para ele como é que foi. E, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e a sua mulher, e não se envergonhavam, né? Então, aqui, ó, e disse Adão, aqui é tudo ainda é o Adão falando, ó.
E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E aqui tem um mistério, né? Porque ele fala assim: ambos deixará seu pai e sua mãe, né? Embora eles não ter pai nem mãe, porque aqui, como nós vemos aqui, o Senhor formou o homem do pó da terra, né? Mas o próprio Espírito Santo que habita em mim e você, ele nos transmite a palavra e nos dá entendimento para as coisas futuras, né? Tudo é relatado para a sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, amém? Então nós encerramos aqui Gênesis 2, 25, e aqui foi toda essa criação perfeita dos altos céus, né? Gênesis é criação, é formação. E não deixe que o inimigo coloque dúvida no seu pensamento, não deixe que o inimigo traga coisas que está longe de nós sabermos, né? Tudo que é preciso nós saber está aqui, né? Como fala em Eclesiastes, não lembro o versículo agora, mas diz assim, que de muito estudar, enfado é da carne, né? Enfadiza, quanto mais livros e nunca vai cessar. Mas o principal que você precisa ter é saber que Deus, ele formou todas as coisas. É saber que Deus, no dia de hoje, revela coisas ocultas, coisas reveladoras para nós. Que o Espírito Santo de Deus, que estava desde o início, ele permanece conosco até agora. E ele relata todas as coisas sobre a palavra de Deus. E então, Deus, ele criou tudo. Ele deu o jardim para o homem, deu poder para o homem, ele deu mandamento para o homem, né? Então, assim, bora lá, bora buscar ao Senhor, né? Ser fiel a Deus, porque vale a pena, né? Então, assim, Deus criou o homem e a mulher, né? Adão, a qual chamou sua companheira de varoa, né? Então, varoa, varão, varoa e varão, né? Vocês são abençoados, né? Pelo Senhor Jesus. O Senhor fez cada cá ter o seu par, cada cá ter, né, a sua companhia. Adão precisava de alguém, mas ele não achava disjuntora para ele, porque naquele momento não existia mais ninguém além deles, né? Não existia ninguém compatível com ele, né? Naquele lugar que poderia fazer uma parceria com ele. Como o Senhor diz, ele fez macho e fêmea os criou, né? E aqui quando o Senhor relata, né, nos outros versículos aqui, a formação do jardim, depois vem falando novamente da formação do homem, é porque é tudo um relato, um resumo, né, de tudo aquilo que Deus ele fez, né? Então, bora tirar esse pensamento aí de que tinha almas fora do jardim, porque não tinha, né? Deus, tanto que ele fala aqui que ele colocou o homem ali porque antigamente não chovia sobre a terra, porque não havia quem lavrar a terra e prepará-la. Então, se tivesse gente antes deles, estaria lavrando a terra, então não precisaria a terra ser regada pelo vapor, mas chover, Deus mandaria a chuva, né? Porque os matos iam crescer, o homem ia, né, ali carpinar, plantar e fazer, senão a terra, já pensou? Deus pegar, mandar ali, ia crescer os matos, né? Ia ficar aquela bagunça, né? E então entenda que tudo que Deus ele fez, ele teve organização. Deus ele organizou tudo, né? Tudo no tempo certo, a cada momento, sem pressa, sem ansiedade. Então você que está planejando, né? Pense primeiro, né? Você vai fazer algo, pense primeiro, né? Analise primeiro, tenha organização sobre as coisas, tudo que você for fazer, principalmente pela obra do Senhor, em toda a sua vida, porque tudo isso que nós fazemos de melhor em nosso cotidiano, em qualquer situação da nossa vida, nos traz benefícios bons, né? Então, que neste dia de hoje, né, você possa aí mergulhar na palavra do Senhor. Amanhã estarei aqui continuando com um novo vídeo, cada dia postarei um, né, que você possa aí se empenhar de ler a palavra de Deus, assim como eu também preciso. Eu não sei tudo, eu não conheço nada, mas o Espírito Santo de Deus que nos dá entendimento, que habita na minha e na tua vida, nos dará entendimento em nome de Jesus. Assim como eu relatando, lendo aqui coisas que o Senhor revela no meu coração, pode ser que Deus revele coisas ainda mais aí no seu coração. O importante é você dar ouvido à voz do teu Senhor.
Como é que eu vou saber o que é a voz do meu Senhor? Deus, ele não traz palavras ruins ao nosso pensar. Deus, ele não nos dá pensamento ruim. Ele não revela coisas que nos traz dúvida, entristece. Não, ele é uma pessoa clara, é uma pessoa que traz benefícios para nossas vidas. Ele traz alegria para nós com a tua presença. Então, se vier pensamentos que vai te trazer tristeza, angústia, pensamentos mal, pode ter certeza que não é do Senhor. Então repreenda em nome de Jesus aí, se revista da palavra de Deus, tenha confiança no Senhor. Possa ser que nessa caminhada, nesse começo da leitura, vai ter momento que você vai querer parar, vai querer desistir, mas volte do início e se lembre, não pare, prossiga, começou, não volte atrás, né? Mas vai até o fim em nome do Senhor Jesus, amém? Fica aí com esta leitura, né? Leia aí bastante e vamos prosseguir em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.